Muito bem. A felicidade se tornou um mercado altamente lucrativo. Eu estou até pensando em lançar um produto sobre ser feliz. Vende muito. Está aí uma dica para quem quiser saber um produto para se vender muito e ganhar muito dinheiro. Como ser feliz. Você nem precisa ser feliz para poder vender sobre como ser feliz. É você decorar alguns princípios, algumas autoajuda que tem por aí, e você ensina as pessoas a serem felizes. Você pode até não se tornar uma pessoa feliz, mas ficará uma pessoa rica. E se você acha que o dinheiro traz felicidade, você a terá, nem que seja momentaneamente. É estranho que a felicidade traga tanto lucro e ela seja gratuita e simples, fácil, tranquila. E Jesus, quando fala sobre isso, ele fala assim ao final: faça isso e você viverá. Ora, o que nós queremos é viver e viver bem. O que nós queremos é ter uma vida boa, uma vida maravilhosa, uma vida que vale a pena ser vivida. Então eu acho que nós deveríamos dar atenção quando Jesus fala: faça isso. É eu aqui ou você aí? Eu? O que eu estou fazendo errado? Você quer que eu pegue outro microfone? Eu pego. O pessoal enrola tudo aqui, ó. Som. Eu vou ficar com isso aqui mesmo aqui, né? Deixa aqui, tá bom. Vamos lá. O que eu estava falando? Assim, se nós queremos uma vida que vale a pena ser vivida, por que a gente não obedece àquilo que Jesus disse quando ele diz: faça isso e viverá? Eu acho que nós todos deveríamos saber o que é esse isso do qual Jesus está falando. Talvez, além de sabermos o que é esse faça isso, para que a gente tenha uma boa vida, para que a gente tenha uma vida de fato, a gente tem que perguntar a nós mesmos por que é que a gente não faz isso, sendo que isso é tão simples, sendo que isso é apenas uma coisa que qualquer um de nós aqui poderia fazer. Não precisa ter estudo nenhum, não precisa ter nenhum preparo de espécie alguma para poder fazer isso que Jesus está falando. Antes de falar o que é isso, vale a pena lembrarmos uma outra coisa. Jesus fala assim: faça isso e viverá. E depois, repetindo, ele diz: vai você e faça exatamente a mesma coisa. E acabou a conversa. Ele não fala mais nada. E é a mesma coisa que Jesus faz com você e comigo. Ele olha para você, diz: ok, é isso aqui, faça isso e viverá. E vai continuar fazendo o que ele estava fazendo. E se você insistir com ele, ele vai te contar uma história e vai dizer: vai e faça você a mesma coisa. E vai virar as costas e vai continuar a vida dele. Porque se você vai ou não vai fazer, isso é problema teu. Só as religiões, e também os políticos, mas nós estamos falando de questões religiosas. Só as religiões é que tentam controlar a vida alheia. Só as religiões é que tentam estabelecer o caminho. Domingo passado eu falei sobre o caminho estreito. E no caminho estreito, quando a igreja tenta definir o que é este caminho estreito, o que ela transforma é num caminho largo. E tudo que a igreja diz que é caminho estreito, não tem nada de estreito. Conforme vimos, o caminho estreito é perdoar 70 vezes 7, é dar a outra face, e tudo que nós falamos no domingo passado. Da mesma forma, a igreja nunca se contenta em dizer: vai e faz a mesma coisa. Ela tem que dizer: vem comigo para que eu te mostre o que é que você tem que fazer.
e faça assim, 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 porque se você não fizer assim, assim e assim, você está perdido. E se você não fizer do jeito que eu estou dizendo que você tem que fazer, você está perdido. E se você não ir conosco, você está perdido. E Jesus não faz nada disso. Ele apenas diz: vai e faça isso. Você fez? Ah, não fez? Tá bom, ué. O que vai se fazer? Lamenta-se. Só isso. Então a minha pergunta, antes de falar sobre o que é isso, qual é a disposição sua e minha hoje aqui para pararmos de apenas ouvirmos o faça isso e começarmos a fazer isso? Pararmos de dar desculpas para não fazer isso. E o que é esse isso? Esse isso está aqui, ó. Em Lucas capítulo 10, certa ocasião, versículo 25, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Uma vez eu fui numa igreja universal. Minha esposa estava fazendo um exame médico e tinha uma igreja universal do lado. Eu fui lá e eu estava sentado. Enquanto eu estava sentado, o rapaz estava lá pregando e eu levantei a mão. Óbvio que eles nunca dão palavra a ninguém que está com a mão levantada, mas eu continuei com a mão levantada. E com a mão levantada, insistindo e fazendo sinal, ele falou: pois não. E eu falei: eu gostaria de saber o que é que eu preciso fazer para ser salvo. E ele disse: você precisa fazer a corrente de 7 dias, de 7 semanas. Ok. E eu levantei minha mão de novo. Ele demorou um pouquinho e me deu a palavra. Eu falei: eu gostaria de saber, depois de eu fazer a corrente de 7 semanas, o que mais eu preciso fazer para ser salvo? E ele me disse que eu deveria fazer dar uma oferta especial. Tinha um nome lá, eles têm nome para essas campanhas, né? Fazer a campanha X. Aí depois disso, eu levantei a mão de novo. Depois de fazer a campanha das 7 semanas, a corrente das 7 semanas, depois de eu fazer essa campanha, o que mais eu preciso fazer para ser salvo? Ele disse que eu deveria participar da fogueira de Israel. Depois que ele disse que eu tinha que participar da fogueira de Israel, eu levantei a mão de novo. Eu falei: depois que eu fizer isso, isso e isso, participar da fogueira de Israel, o que mais eu preciso fazer para ser salvo? E aí vieram 3, eu não sei se eu chamo de capanga ou se eu chamo de obreiro, e me enquadraram e falaram: o que é que você está querendo aqui? Eu disse: eu só gostaria de ouvir ele dizer o que é que eu preciso fazer para ser salvo. Era só isso que eu queria, mas o que eu ouvi é muito diferente daquilo que Jesus fala que eu preciso fazer para ser salvo. Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como você a lê? Aí o perito na lei respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele só repetiu o que estava lá na lei. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Você respondeu corretamente. Talvez se eu perguntasse para você, você responderia corretamente. Talvez você saberia o que é necessário fazer para ser salvo. Pode ser que alguns de vocês diriam: tem que aceitar a Jesus. A questão é que eu nunca ouvi Jesus falar isso. Tem que levantar a mão, tem que se batizar, tem que ir para a igreja. Nada disso. Mas talvez você respondesse corretamente: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.
Talvez você já soubesse disso. Aí ele diz aqui: faça isso e viverá. A diferença entre o viver bem e o não viver bem está entre responder corretamente e não fazer aquilo que respondeu corretamente. Saber o que é, mas não fazer aquilo que sabe que deveria ser feito. Ora, mas se você não sabia que era isso, agora você sabe. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Faça isso e você será feliz. Faça isso e você viverá. Faça isso, a sua vida ganhará novo significado. Faça isso e você vai viver como alguém que 1000 cairão ao teu lado esquerdo, 10.000 ao direito, e você não será abalado. Faça isso e não haverá problema que poderá derrubar a tua vida. Faça isso e você vai viver somente em vitória. Viver em vitória não é sair amarrando demônios. Viver em vitória não tem nada a ver com tudo que diz por aí. É tão somente amar a Deus e amar ao próximo. Só que a gente tem muitas desculpas para não fazer isso. A gente arruma um monte de desculpa. Qual é a tua desculpa para não fazer isso? Eu tenho muitas. E já arrumei muitas desculpas. Agora, qual é a tua desculpa aqui para não fazer isso? Porque, de verdade mesmo, você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso? Eu estou realmente amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como eu amo a mim mesmo? Qual é a desculpa para a gente não fazer isso? Agora, o que me chama mais a atenção é nós todos queremos uma vida feliz. Nós todos queremos uma vida que valha a pena ser vivida. Nós todos queremos uma vida de sucesso. Nós todos queremos uma vida que seja extraordinária, que seja maravilhosa. Mas, meu Deus do céu, se nós queremos isso, qual é a dificuldade de obedecermos a isso aqui? Sendo que este é o caminho da felicidade. Este é o caminho de se viver. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que a gente não faz isso. Qual é a desculpa? O perito na lei tinha. E talvez a desculpa dele é: o problema, mestre, é saber quem é o meu próximo. Porque meu próximo é qualquer um. Quem é o meu próximo? Perguntou. E aí vocês conhecem a história. E eu não vou ler ali no texto a história. Eu acho que todos aqui conhecem a história do bom samaritano. De Jerusalém para Jericó é um percurso curto. De Jerusalém até Jericó é uma grande descida indo em direção ao Mar Morto. E um homem que não tem nome estava descendo, indo naquele caminho, quando alguns ladrões, alguns salteadores o espancaram e o deixaram como morto depois de o terem roubado. Pelo mesmo caminho vinha um sacerdote, um religioso, que vendo aquele homem caído no chão, passou e não o ajudou. Depois vinha outro, um levita. Um levita, ele é aquele que faz os serviços do louvor a Deus no culto. E é um levita. E o levita também passou largo e não deu atenção ao samaritano, ao homem que estava caído. Aí veio o samaritano. O samaritano o viu, passou óleo nele, curou as feridas dele, tratou as feridas dele, levou-o para uma hospedaria, colocando em seu próprio animal, puxando esse animal. E chegando na hospedaria disse: façam tudo o que for necessário, e se precisar de mais dinheiro eu pagarei quando eu voltar. Jesus pergunta: quem foi o próximo desse homem?
O perito na lei, o escriba, nem ousou dizer o samaritano. Sabe por quê? Porque eles odiavam os samaritanos. Samaritano não era filho de Deus. Samaritano não era um eleito de Deus. Samaritano não era o evangélico, ele era um espírita talvez, um budista, um católico, o evangélico não. Não se fala nem o nome. Aquele que usou de misericórdia. E Jesus diz: muito bem, vai tu e faze o mesmo. E mais nada, vai tu e faze o mesmo. O próximo do homem caído era alguém que aquele perito na lei não reconhecia como alguém que poderia ser utilizado numa parábola para representar o que é bom, porque para ele o bom era ele, o perito na lei, a tal ponto que nem ousava dizer o nome chamado de samaritano. Ele apenas diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então é isso que eu queria falar com você hoje aqui. Jesus diz: vai você e faz o mesmo. E aí? Por que nós não fazemos o mesmo? Qual é a tua desculpa para você ter passado essa semana toda sem fazer o mesmo? Qual é a nossa desculpa para termos passado o mês de janeiro todo sem fazermos o mesmo? O ano passado, o que é que você está esperando para fazer o mesmo? Vai você e faça o mesmo. Ora, você está esperando o quê? Que por acaso apareça alguém no caminho caído, depois de ter sido assaltado, espancado e quase deixado à morte? Não é disso que Jesus está falando. Jesus está nos ensinando que o amor a Deus só se manifesta no amor ao próximo, e esse próximo é qualquer um que esteja mais próximo de nós. E o que nós fizemos foi terceirizar o serviço ao próximo. Nós achamos que ajudar o próximo é ofertar para Médicos Sem Fronteiras, que servir ao próximo é irmos numa ONG prestar um serviço voluntário. Nós até ficamos com consciência pesada quando a gente ouve falar de vários projetos sociais e que nós não temos tempo para eles, porque afinal de contas trabalho de segunda a sábado, e eu gostaria de pelo menos o sábado à tarde e o domingo descansar. Aí então eu preciso ir para Peniel, para Santa Maria, ou para algum outro lugar que nós aqui ajudamos, ou alguma outra ONG. Meu Deus do céu, eu não fui para Brumadinho, que maluquice é essa? Porque eu acho que servir ao próximo é só através de instituições. Por acaso Jesus disse aqui: vai, cria uma ONG para fazer o bem? Não, ele não falou isso. Qual foi a ONG que Jesus criou? Nenhuma. O mundo não precisa de ONG, gente. De nenhuma ONG. O Evangelho não precisa de nenhuma ONG, como o Evangelho não precisa de nenhuma igreja também. O Evangelho só precisa de você e de mim. Agora quer dizer então que como o Evangelho não precisa de nenhuma ONG, vamos acabar com todas as ONGs? Não, não é nada disso. Como sociedade organizada, carente de tantas coisas, é muito bem-vindo que as pessoas criem ONGs para atender a necessidades específicas de grupos vulneráveis. O que não pode é nós acharmos que a vivência do Evangelho no serviço ao próximo só se dá através de um envolvimento com uma ONG, porque não é. A ONG é apenas um extra. Se você tiver tempo para ir a uma ONG, ajudar em algum projeto especial, legal, que bom que você tem esse tempo, faça isso. Mas isso não é o seu serviço ao próximo. Isso é só uma coisa a mais. Porque o serviço ao próximo acontece na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. O serviço ao próximo se dá dentro de casa. Quem é o teu próximo? Aquele que está mais próximo de você.
aquele com quem você vive, a pessoa com quem você reparte e divide a sua casa, a pessoa com quem você tem do lado na sua cama, os seus filhos que estão no quarto ao lado, é o seu amigo de trabalho, é a pessoa do seu bairro. Esse é o seu próximo. O próximo é todo aquele que carece da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso amor. Aliás, deveríamos entender que Jesus faz essa parábola para responder a uma pergunta, e a pergunta que ele está respondendo é a respeito de quem é o próximo a quem eu devo amar, porque é amar ao próximo. Não está falando tão somente de fazer uma ação social, um serviço ao próximo. Não, é amar o próximo. Qualquer coisa que implique em amor ao próximo, qualquer coisa que implique em acolhimento, qualquer coisa que signifique compaixão, misericórdia, bondade, interesse pela outra pessoa. Então, uma pergunta que qualquer discípulo de Jesus deveria fazer é: como é que eu posso servir a estas pessoas com as quais eu vivo? Sim, como é que você pode servir ao seu pai e à sua mãe, que são pessoas com quem você convive? Como é que você pode servir aos seus filhos? Você já parou e perguntou isso? Como é que eu posso servir aos meus filhos? Como é que eu posso servir a minha esposa, ao meu marido? Como eu posso servi-los? Eu tenho irmãos. Como é que eu posso servir aos meus irmãos? Tem gente querendo salvar o mundo, mas não consegue servir ao irmão que está ao lado, que só está precisando de abraço, de acolhimento, de carinho, de perdão, de aceitação, de um convite para um jantar, de um convite para sair. Você convida o mundo inteiro para sair, mas não convida seus irmãos. Você conversa com todo mundo, menos com seus irmãos. E aí você deve dizer que você ama o próximo? Se nem aquele irmão você não consegue amar? Ah, mas ele não me ama. E daí que ele não te ama? Por acaso é para você amar a quem te ama? Olha a parábola de Jesus. Quem atendeu àquele homem caído foi um samaritano, inimigo. Não era para o samaritano atender aquele homem caído, mas ele atendeu. E Jesus está nos mostrando aqui que esse serviço ao próximo, este amor ao próximo, se dá independentemente do amor do outro por mim. Eu o amo, mesmo que ele não me ame. Mas a questão é: quantas vezes nós estamos dispostos a continuar amando e demonstrando amor sem sermos amados, sem sermos reconhecidos? Ora, eu poderia contar muitas histórias para vocês aqui, de vidas de irmãos quebradas, e por causa do amor de um que insistiu em amar, mesmo não sendo amado, que insistiu em se aproximar, mesmo quando não queriam a aproximação, e que a simplicidade desse amor, a coerência desse amor, a perseverança nesse amor quebrou as barreiras. Só que nós não temos a perseverança no amor. Nós queremos ver o próximo, mas o próximo tem que ser alguém distante, e não o próximo próximo. Você está querendo fazer o bem e você por acaso tem uma empresa? Qual é o bem que você pode fazer aos seus funcionários? Como é que você pode servir aos seus funcionários? Talvez não seja só dando aumento, não. Essa seria uma boa coisa. Você está tendo muito lucro? Que tal se você dividir o lucro com eles? Por que você tem que pagar um salário de miséria enquanto você está lucrando exorbitantemente? Não dá para dividir com eles?
Não dá para dar um ambiente de trabalho mais digno? Qual é o serviço que você pode prestar aos seus funcionários? Por que é que estamos falando de ONGs e de trabalhos formais de ajuda ao próximo, quando todo santo dia nós temos oportunidades de fazer o bem e não fazemos? Você vai para o trabalho todo santo dia. Qual é o bem que você está fazendo às pessoas que trabalham com você? Qual é o bem? Você já parou para se perguntar como é que eu posso servir a essas pessoas aqui? Essa pessoa que trabalha do meu lado, chata, como é que eu posso servir essa pessoa chata? Talvez se você parar para pensar em como servir a essa pessoa, você vai deixar de ver o chato ou a chata e vai passar a ver uma pessoa que é chata porque ela traz de casa uma carga tão pesada que só bastava você ter paciência e sorrisos e compreensão e aceitação e ajuda para que ela percebesse que existe doçura do seu lado, que torna a vida mais leve, mais gostosa. Nós não temos desculpa nenhuma para não servirmos ao próximo. Uma coisa interessante é que nessa passagem fala que o samaritano usou primeiro óleo, mas era comum que nas feridas se usasse primeiro vinagre ou vinho e depois óleo. Só que o vinagre e o vinho é ardido jogando numa ferida. O óleo alivia. A lição é clara. Não somente se faz isso, o bem, a alguém que seja até inimigo, mas você vai com o óleo que suaviza a dor, que alivia. É assim que nós temos que ser na vida dos outros. Que a nossa presença seja uma presença que dá alívio, que as pessoas digam: que bom que você trabalha comigo, que bom que eu tenho um irmão como você, que bom que eu tenho um pai, um filho como você, porque você alivia a carga, alivia o peso, alivia a culpa, alivia o erro, consegue me fazer enxergar a saída, e me toma pela mão e diz: eu vou junto com você. Meu Deus do céu, nós temos 1000 oportunidades para fazer isso. Você não precisa ir para Santa Maria, você não precisa ir para Peniel, você não precisa ir para Brumadinho, você não precisa ir para lugar nenhum. Basta você fazer isso para aquele que está do teu lado todo santo dia, sendo um alívio para a vida do outro. O apóstolo João diz: como é que você pode amar a Deus a quem você não vê? Se você não ama aquele a quem você vê. Esta é a palavra de Jesus para nós: vá você e faça o mesmo. Aí você saberá o que é viver. Qual é a razão de muitos de nós não saber o que é viver? É porque a gente vive só para a gente. A gente vive no nosso mundo, um mundo fechado. A gente vive toda semana rodeado de pessoas, mas a gente não consegue se abrir para o outro, para que o outro seja acolhido e percebido. É impressionante como a gente consegue comprar no mesmo supermercado, irmos no mesmo restaurante, irmos na mesma lanchonete e não trocarmos uma única palavra que não seja comercial com quem nos atende.
a gente não consegue ser agradável, porque a gente quer distância do caixa. Eu tenho me proposto aqui a pensar em como viver o Evangelho. Essa é a temática que eu quero ter aqui o ano inteiro. Como viver o Evangelho. Nada de filosofar sobre o Evangelho, nada de teorias sobre o Evangelho, mas trazer o Evangelho para o chão da vida. Como é que você e eu podemos praticar isso, se isso não é natural a nós? Como é que nós podemos praticar isso, se a aproximação do outro nos vulnerabiliza? Porque é isso mesmo, quando você se aproxima do outro, quando você se abre para acolher o outro, eu não estou nem falando de você abrir a tua vida para o outro, o que é mais perigoso ainda. Eu estou falando somente de você se dispor para o outro, mais nada. Isso já é perigoso numa sociedade tão maluca como nós estamos vivendo hoje em dia. Como que você vai poder praticar esse mandamento do amor ao próximo, vai tu e faz o mesmo, quando a gente parece ter uma insegurança tão grande sobre o que é que o outro vai fazer com essa minha abertura para ele? Como é que ele vai entender? Ele vai abusar da minha boa vontade, ele vai me sequestrar emocionalmente. Vamos começar então pelo jeito certo do Evangelho? E isso começa dentro do quarto, a porta fechada, com o joelho dobrado. É assim que começa. Não começa com você planejando como é que você vai fazer isso. Não começa você se policiando sobre como se blindar para que você não seja vulnerabilizado com a vulnerabilidade do outro. Começa no quarto, as portas fechadas, em oração. Senhor Jesus, me ajude a amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Me ajude a ser como o samaritano, que não temeu ajudar um que o considerava um inimigo. Ajude-me a ser como o samaritano, que não teve nenhum problema em caminhar e deixar que o animal fosse usado para aquele que estava ferido. Ajuda-me a não ser enganado por aqueles a quem eu tiver que ajudar durante a minha caminhada. É oração, é você se dispor a Deus para servir ao próximo. E quando nós oramos e pedimos a Deus assim, em fé, Ele realiza isso. Ele prepara o nosso coração para que não seja tão vulnerável às fragilidades humanas. Ele prepara o nosso coração com a sensibilidade para perceber aquele que somente nos quer usar. E às vezes Ele nos prepara até para nos deixarmos ser usados. O outro acha que está usando, mas você, sabendo que está sendo usado, deixa-se usar, sem sofrer o ser usado. Uma vez alguém disse assim para mim: você não percebe que essa pessoa está só te usando? Eu disse: sim, é claro que eu percebo. Eu sei o que ela quer, essa pessoa quer de mim, e ela terá de mim o que ela quer ter. Não tem problema, é isso que ela quer de mim? Então é o que ela terá de mim, e está tudo bem. Mas isso não é justo. Mas quem é que disse que se trata de justiça? Não se trata de justiça, se trata de amor, se trata de fazer o bem, se trata de ajudar, ainda que aquele que é ajudado só queira te usar, ainda que a ajuda
seja uma ajuda não reconhecida, ainda que aquele a quem você ajudar, um dia vai falar sobre o benefício que ele teve sem citar teu nome, e vai achar e vai dizer que foi mérito dele, porque ele conquistou. Mas você sabe que não foi ele quem conquistou sozinho. Se você não tivesse estendido a mão, se você não tivesse ajudado, se você não tivesse investido, se você não tivesse acompanhado, se você não tivesse acolhido, abraçado, recebido na tua casa ou feito qualquer outra coisa, ele jamais teria conseguido. Mas ele vai passar o resto da vida sem jamais reconhecer que você fez isso. Mas quem faz com o joelho dobrado estará pronto, preparado para se deixar usar sem perder o sono por causa disso. Não se sentirá ferido quando aqueles a quem você ajudou jamais reconhecerem, nunca voltarem sequer para dizer muito obrigado. Mas quem não faz isso para o Senhor fica muito frustrado por não receber um retorno positivo daquelas pessoas. E aí o que acontece? Para de fazer o bem. Porque afinal de contas, para quê? Ele não vai usar bem, ele não reconhece, ele não está nem aí. Em oração, Deus prepara o nosso coração para que nós tenhamos o bom senso, a sensibilidade de sabermos a quem ajudar, como ajudar, e em ajudando, estarmos prontos até mesmo para recebermos um tapa na cara daquele a quem nós ajudamos. Lembram-se de Victor Hugo nos Miseráveis? Aquele preso que roubou a prataria da casa do bispo e que foi pego fora pelos policiais, e lembrando que o bispo deu casa, deu abrigo ao ladrão, e ele na casa roubou toda a prataria. E quando os policiais voltaram até lá para darem conta do furto, o que foi mesmo que o bispo falou? Não, fui eu que dei essa prataria, você esqueceu essa aqui. Por que você esqueceu essa? Leve-a também. Olha, foi isso que mudou aquele homem. E você na sua vida certamente já teve ou terá a oportunidade de dizer a um ladrão: você esqueceu de levar outras coisas. Mas sabe quando você vai dizer isso? Só quando você caminhar com Cristo e perceber a hora de fazer isso. Isso pode significar muita coisa. Exemplo: alguma pessoa lhe roubou o carro, um amigo seu, um conhecido seu, faz assim alguma coisa errada, que significa perder o seu carro, e ao invés de cobrar o carro, você apenas diz: por que você não me pediu para assinar o documento? Tome aqui o documento assinado. Por que nós brigamos pelos nossos direitos? Não dá para a gente abrir mão dos nossos direitos em favor do outro? Deixar o outro levar aquilo que ele quer levar, ainda que ele não seja digno daquilo que ele quer levar? Você prefere brigar, ir para a justiça contra seus irmãos, sua família, seus amigos, para brigar pelos seus direitos? Não é melhor só dizer: você esqueceu essas pratas aqui?
leve. É isso que você quer? Então, por favor, fique à vontade, leve o que quiser. Mas não, a gente briga, a gente grita, a gente culpa, a gente perde a amizade, a gente fecha a porta na cara, a gente faz o inferno para garantir o nosso direito. E isso porque eu não estou falando nem do direito à honra. Por que você se importa tanto quando alguém fala mal de você? Não dá para você deixar que eles falem mal de você? Qual o problema? Deixe falar. Por que brigar por causa disso? Meus irmãos, nós estamos muito longe de obedecermos a esse mandamento de Jesus. Nós estamos muito longe de entendermos o que significa amar o próximo, de amar incondicionalmente o próximo, de doar-se inteiramente ao próximo. Por não nos doarmos inteiramente, nós perdemos o privilégio de uma vida que vale a pena ser vivida. Faça isso, disse Jesus, e viverás. Se você fizer isso, você viverá. Se você não fizer, você não viverá. E fazer isso é a diferença entre dormir em paz quando o mundo está caindo na sua cabeça e passar uma noite de insônia. Fazer isso é a diferença entre andar todo dia em paz, mesmo que você tenha perdido tudo, mesmo que todos estejam contra, você tem a tranquilidade de viver em paz. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora e diz: Jesus, eu sou um picareta, um canalha, que eu não consigo sequer obedecer a esse ensinamento do Senhor. Dá para o Senhor ter misericórdia desse vermezinho aqui e ajudar esse vermezinho aqui a amar o próximo integralmente? Dá para o Senhor me ajudar a entender o significado disso? Dá para o Senhor me ajudar a servir as pessoas com quem eu vivo? Dá para o Senhor me ajudar a servir aos meus irmãos com os quais eu não vivo bem? Dá para o Senhor ajudar eu servir aos meus amigos do trabalho? Dá para o Senhor me ajudar a servir ao outro? Dá para o Senhor preparar o meu coração, para que o meu coração seja tão livre, para que não importa o que o próximo faça contra mim, e não importa o que ele necessite de mim, que eu esteja pronto a dar, com o coração livre? Aqueles que fazem isso encontram tesouros que só podem ser encontrados por aqueles que fazem isso. Mas olha, para encerrar, aliás, duas coisas para encerrar. Primeira, alguns vão dizer: opa, se esse é o caminho para eu encontrar um tesouro, então eu vou fazer. Aí você já começou errado, você não vai fazer, porque ninguém faz isso para encontrar tesouros, faz isso por amor, e o tesouro é só o resultado do amor dado, doado integralmente. Tesouros imensos são encontrados, materiais ou não, mas são encontrados a cada esquina, mas só encontra quem faz isso por amor e não por causa do tesouro. Não é uma troca, não é uma barganha. E a última coisa, cada um de nós tem o seu próprio caminho. É por isso que Jesus apenas diz: vá e faça o mesmo, e nada mais. Não existe como você chamar Jesus, não, Jesus, espera aí, dá para o Senhor explicar direito o que é isso? Ele só está dizendo assim: dá para você querer fazer o mesmo?
É só isso. Dá para você querer fazer o mesmo? Você quer saber como? Comece a fazer. Você quer saber o significado disso? Comece a fazer. Aí você saberá. Não há nada para entender, só há para obedecer. Não há nada para que você decifre, só há uma decisão a ser tomada. Vá tu e faça a mesma coisa. Faça, e aí você verá como que isso se encaixa na sua vida, na sua caminhada. E vai ser diferente para você do que é para mim. Vai ser diferente para cada um, porque Deus trata com cada um de nós segundo o que cada um é. E eu não posso dizer para você o que é que você tem que fazer na prática. Eu só sei dizer: faça o que Jesus falou, e você saberá o que é. Vamos louvar a Jesus com mais um cântico.